E aí a gente vai olhando que a vida real, ela é muito diferente da vida da internet. Deus vai realizar, através da sua vida, muitos milagres, muitos feitos. E Ele também vai realizar os sonhos do seu coração. Porque eu acredito que daí, quando nós estamos disponíveis, os nossos sonhos, eles são pequenos. Fala, Marquinhos! Estamos recebendo aqui no canal do Fala Marquinho esse casal que é uma bênção de Jesus, o Júlio e a Geliane, ao qual eu tomei a liberdade de intitular a dupla JJ, né? E eles nem sabem disso. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Hoje nós estaremos conversando um pouco a respeito desse desafio que é o Ministério Jovem. Sabemos que é algo muito bom, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Fique à vontade. Obrigado, Marquinhos, pelo convite. Eu acho que é muito bom ter esse canal aqui teu. A gente sempre soube que você é muito comunicativo, então é muito legal fazer parte aqui desse episódio. E conta com a gente, vamos trocar uma ideia aí legal, que seja edificante para as pessoas, né? Que Com certeza. Assistir a gente aí, né? Uma alegria estar aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho do que nós temos aprendido, porque nós temos aprendido muito. Falar um pouquinho do que nós temos vivido, né? Então, esse canal é uma bênção, né? Nós temos acompanhado, temos visto e aprendido muito aqui. Isso é muito bacana. Sabemos que hoje a sociedade coloca o jovem de uma maneira totalmente contrária daquilo que a palavra do Senhor quer levar, quer direcionar, para que haja um futuro totalmente diferente e que haja uma transformação na geração, mudanças que o futuro, quem vai construir são eles, né? Agora, deixa eu perguntar para vocês, como que começou esse... eu vou, a partir de hoje, você acordou lá e falou, não, Geliane, eu vou partir pro rumo dos jovens agora, vou entrar nesse ministério, daí a Geliane fala, é verdade, né, nós somos jovens, por que não, né? Como que surgiu isso? Então, eu creio assim que a gente veio, assim que a gente casou, a gente tinha 19. Tinha 19 anos, eu tinha 22, e aí a gente foi morar lá em Brasília, e nessa época eu não estava frequentando igreja, né, lá em Brasília. E aí a gente achou uma igreja que teve uma identidade muito legal com a gente, e tinha um movimento de jovens muito bacana, muito forte, tinha eventos, foi uma escola muito legal pra gente. A gente viu, teve várias experiências, nós fomos líderes de célula lá, multiplicamos nossa célula, tivemos crescimento espiritual, crescimento pessoal. Foi um período que Deus, eu creio que estava nos treinando e separando para desafios futuros. E desde então sempre ardeu no nosso coração trabalhar com jovens, né? Trabalhar com esse movimento, né? E isso foi girado em nosso coração. Eu creio que tudo que Deus levou a gente a viver era por preparando a gente para as coisas que iriam vir. E aí, quando a gente veio para cá, a gente veio para Ponta Grossa, a gente levou acho que 5 anos para se encontrar aqui, ou não? Não mais, né? Um pouco mais, faz... Acho que a gente ficou em 7 anos procurando um lugar para que a gente conseguisse cumprir o nosso chamado mesmo. Mas a gente rodou e viemos para aqui, né, amor? A gente teve a primeira, era uma tentativa com a igreja de lá, de Brasília, eles queriam abrir uma cela aqui. Essa tentativa foram umas 3 tentativas. Teve 3 tentativas, assim. Que a gente... Com intervalo de tempo grande, daí as coisas não caminharam mais. E aí decidi ficar um tempo sem ir numa igreja. E aqui é meio longe, né? Você mora também longe. Mas eu lembro assim que quando a gente veio pra cá visitar, né? Eu acho que é bem legal esse testemunho, né? Porque eu vim pra cá e falei assim, eu só quero uma igreja para eu frequentar. Não quero me envolver, não quero participar, não quero trabalhar. Eu quero ser um membro, só um membro. E eu lembro assim que eu cheguei aqui, o primeiro culto que eu vim aqui,
Deus tocou muito na minha vida e ele falou assim que tinha um chamado na minha vida, Amém. que tinha missão para mim Oh. e eu não podia me afastar da missão que ele tinha dado para mim, né? Adormecido ali, sem cumprir o meu chamado. Tentei nesse período, mas foi quando a gente veio para cá e aí tudo deu certo, assim, várias coisas. As minhas filhas adoraram a igreja no começo, uns 4 anos, né, atrás, 4 anos. 3 anos e pouco, que eu tava grávida do Davi, né? O Davi faz 3 anos agora em setembro, então foi bem... Eu achei muito legal, assim, porque Deus já veio trazendo um chamado. E aí quando a gente chega aqui, aí você perguntou por que de trabalhar com jovens. A gente veio de uma igreja que tinha um movimento de jovens bem forte, movimentava a igreja praticamente os jovens, né? E a gente chegou aqui e viu que existiam jovens na igreja, mas estavam dispersos. E já começou a arder no nosso coração girar o movimento. Vamos trabalhar, vamos fazer com que esses jovens que estão aqui, eles possam entrar em ação. Eu acho que isso que é uma questão muito do jovem, né? A Bíblia fala que o jovem é a força, né? Isso. E a gente vê assim que o jovem precisa estar envolvido, precisa estar sendo desafiado, movimento e tudo mais. E aí a gente viu que eles, como eu falei, existiam, mas estavam dispersos. E aí já começou a clarear na nossa vida, né? Que a gente tinha a possibilidade de estar trabalhando com os jovens aqui. E aí começamos a nos dispor, participamos de todas as etapas dentro da igreja, o retiro, os treinamentos e tal, e nos colocamos à disposição de estar trabalhando. Quando a gente veio parar aqui, né, o Júlio falou assim, amor, nós vamos lá. E a gente veio, e quando a gente chegou aqui, o Júlio sentiu muito isso forte no seu coração. Mas, como o Júlio comentou, né, como nós tivemos esse período em que nós tivemos 3 tentativas, realmente é aqui que nós vamos cumprir o nosso chamado, o que Deus nos chamou, né, para fazer. E eu percebo, assim, que é uma coisa que eu e o Júlio a gente tem muito, é o coração disposto. Né, que você chegar pra gente, olha, tem que fazer isso, a gente vai fazer. Até esses dias até mandei um memezinho pra pastora, assim, o meu pastor me pediu pra fazer algo. Eu não sei fazer, mas eu vou fazer, porque assim, é algo que está no nosso coração. Coração disponível, a gente não, às vezes a gente não sabe como fazer, mas nós vamos fazer, a gente vai dar o nosso melhor pra gente fazer. E hoje, uma coisa que eu percebo, assim, é que as pessoas precisam de exemplos, assim, não que nós sejamos um exemplo, mas, por exemplo, os jovens, eles têm a mania de pensar que, assim, não, eu sou jovem, solteiro é jovem. Quando casou, já não é mais jovem. Se tem filho, então, meu Deus do céu. É mais longe. E é uma coisa que nós aprendemos, né, quando a gente estava lá nessa outra igreja, os nossos pastores, que eram jovens, né, eles lá em Brasília, isso. Tá. Os nossos pastores, que eles foram uma grande referência para nós, né? Que foi a pastora Carla e o pastor Pablito. Eles já eram um pouco assim, eles tinham o que nós temos hoje, a nossa idade de hoje, e eles tinham 2 filhos. E o ministério deles nunca parou por isso. E é uma coisa que sempre ardeu no nosso coração, que nós teríamos filhos e o nosso ministério não pararia por conta dos nossos filhos, nós traríamos os nossos filhos para o ministério. E eu acho que às vezes o jovem, ele pensa assim, não, agora eu já sou adulto, né? Mas eu penso assim, né, que eu quero viver pelo menos até os 90. Mínimo. E, né, no mínimo. Então, se eu chegar nos 45, eu tô no meio da minha vida. Então, ainda tem chance, né? Puxar pela tua família dela, a bisavó dela ainda é viva, 103 anos. Olha, jovem. Né? Então, é uma coisa que eu sempre pensei, se eu chegar nos 45 anos, eu ainda tô na metade da minha vida. Então, eu tenho muito pra viver. Então, eu quero trabalhar, quero ser jovem por muito tempo ainda. Então, eu acho que é uma coisa que veio ardendo no nosso coração para mostrar que ser jovem é o estado de espírito, não a idade, né? E hoje já entrando mais a fundo no tema, né? Liderança jovem. Qual é o maior desafio que vocês têm encontrado dentro desse ministério jovem? O que vocês consideram hoje um dos maiores desafios? Posso começar? Eu acho assim que um dos nossos desafios é porque essa questão, né, das pessoas não
uns não se acham jovens, né? Tipo, ai, não sou mais jovem. E também um pouco uma questão de comprometimento, sabe? Porque a gente tem pessoas que são muito comprometidas, que elas, não, a gente pode contar com elas para tudo. Mas tem aquelas pessoas que, não, você pode contar comigo, e daí você fala, você precisa dela, ela sumiu, né? Então eu acho que o comprometimento é uma parte muito difícil, assim, sabe? Porque às vezes a gente tá dando, né, num relacionamento, né? Relacionamento de liderança, relacionamento de casamento, você tem que dar o teu 100% e a pessoa tem que dar o 100% dela, né? Que 50-50 ali Com certeza. vai crescer. E às vezes a gente tá dando tudo e a gente não tá tendo um retorno, assim, né? Então eu acho que isso é uma coisa que dificulta, né? Bastante. Eu já acho, eu vejo assim que quando eu era jovem, bem jovem, né, eu lembro que como eram outros tempos, as pessoas gostavam de estar junto, de fazer, sair, de participar de eventos e tal. Era muito mais propício, as pessoas eram muito mais disponíveis, né? E hoje em dia existe um isolamento social causado pelas redes sociais, né? A pessoa ela se satisfaz de relacionamento no celular, ela supre aquela necessidade de interagir com a vida das outras pessoas, de conhecer a vida das outras pessoas através do celular. E isso faz com que as pessoas fiquem mais retraídas e também mais fechadas, menos acessíveis, menos ensináveis, menos tratáveis, né? E a gente, eu creio muito assim que o principal objetivo nosso até enquanto a gente começou esse trabalho com os jovens foi gerar uma certa comunhão e unidade entre eles, né? E a gente, eu creio muito assim que nós temos falhado muito como igreja no quesito comunhão, né? E essa unidade, esse amor ao próximo, essa convivência, esse estar junto, porque é onde a gente estando junto, eu creio que Deus vai movendo, porque vai unindo os corações unidos em um só propósito geram movimento, né? E eu vejo que esse esfriamento das pessoas, ela acabou afastando e dificultando muito o que seria assim, algo mais natural para a gente, que é essa vida na vida, né, o discipulado entre irmãos, né? Então, eu creio assim que essa situação assim essa questão até geracional, podemos dizer assim, eu acho que é uma barreira, a gente precisa se adaptar, entender e se adaptar, né? Precisa ter, eu acredito também que mais relacionamento, né? Além de um discipulado, né? Tem que ter uma vida na vida. Eu vejo você falando assim, quando eu iniciei a caminhada cristã também, outro ministério ali, época de futebol, ó, pessoal, vamos lá, vai ter o futebolzinho de tarde e todo mundo tem que ir. Não, beleza. Só que daí eram 4 carros para levar 20, 30. E o que nós fazia? Nós entrávamos 5, 6 dentro do porta-mala, pelo amor de Deus. A gente já passou muito por 5, isso. 6 dentro do porta-mala, o pessoal lá dentro. E saía ali segurandinho ali por algumas ruas ali. Errado era, mas era o que unia, né? E isso realmente tá falando, o excesso das redes sociais, tudo ali, esse isolamento, né? Agora falando dentro dessa questão de movimento, né? Para de uma certa maneira para atrair, né? O entretenimento, ele é usado como atração, né? Até que ponto ele é saudável para a igreja? Tem um certo limite, né? Vamos fazer isso. Até que ponto ele é saudável para a igreja? Esse movimento para fazer talvez volume ou realmente atrair as pessoas, né? Eu percebi, assim, a gente teve no começo, a gente estava tentando mais é porque, assim, na nossa época, um pouquinho mais para trás, né? Eu acho que o entretenimento, assim, quando a gente chamava, como o Júlio falou, assim, hoje é mais difícil, as pessoas são mais introvertidas. Então, se você fala assim, vamos lá para ter uma comunhão, às vezes a pessoa não quer. Então, assim,
tem sido um pouco difícil, assim, porque quando a gente começou o movimento, a gente tava tentando, tipo, puxar, assim, uma coisa mais animada, uma coisa mais, assim, né? Mas a gente viu que não tava dando muito certo, porque essa nova geração, ela é uma geração que ela é mais na dela, né? Ai, parece, né? Tô até tão velha. Meu Deus. Mas Velho que nós. Mas não é, Mas é- infelizmente não é, Mas né? a gente percebeu que talvez eles não estão. Não é algo tão chamativo assim, olha, venha, sabe? Tipo, é uma coisa assim. O que nós percebemos, assim, que o nosso culto de jovens tem que ser um culto mais calmo, a gente tem que trazer uma palavra assim, mais. A gente traz algumas. Dependendo, assim, né? Tem palavras que são do nosso dia a dia, que a gente compartilha coisas do nosso dia a dia, tem palavras, né, que elas são mais bíblicas, Uhum. né? Então, assim, a gente tem percebido De que confronto nem pensar. Tem que ter. tem Tem que que ter, ter. a gente faz, Tem que né? ter. Mas, assim, é um confronto mais de leve, porque a gente tem percebido, assim, algumas resistências, né? Então, assim, o entretenimento, a gente achou que seria, tipo, não, vamos trazer mais um entretenimento. E a gente percebeu que, não, acho que a gente vai ter que. Recuar um pouco. Mas o que eu queria acrescentar é que eu vejo assim, ó, existe um objetivo muito claro para mim quando a gente faz vou falar assim, uma noite de se vestir de diferente. Uma Aham. arraiá, né? Vim com a roupa errada, lembra que a gente tinha lá? Sim, A aham. gente fez na nossa Eu cheguei célula, ali tipo, e foi bem legal, porque tinha pessoas que estavam se enturmando Bacana. e quebram gelo, Sim. tem oportunidade. E aí o que eu vejo? Qual que é o meu pensamento? Eu não gero comunhão em culto. Verdade. Eu não gero unidade, não gero aliança durante o culto, não gero aliança durante os momentos ali que a gente tem, até porque a gente tem uma certa liturgia, a gente Uhum. segue um rito, né? E eu vejo as pessoas gerando unidade, às vezes quando sai comer um lanche, pós-culto, num né? pós-culto, Como é ou fortalecer, né? ou quando a gente faz algum evento, que as pessoas têm a oportunidade de estar conversando, né? E ali eu vou conhecendo a tua vida, e aí eu vou gerando aliança com você. Porque eu só vou gerar aliança com você compartilhando de experiências. Você compartilha a tua experiência comigo, eu compartilho a minha experiência com você, eu oro às vezes por você, por uma necessidade, você ora por mim. Então, quando a gente tem um evento, eu creio assim que seja de entretenimento ali, por exemplo, vamos assistir um filme, vamos fazer uma festa de Uhum. alguma coisa. Esse é um objetivo. Intencional. Isso que o que o pastor sempre fala, é ser intencional. Aqui eu não estou fazendo vamos falar assim, uma festa junina porque eu quero só comer Só pipoca. aproveitar. Não, o meu objetivo é gerar comunhão para que gere unidade, para que gere o senso de corpo, para que a gente tenha um mesmo propósito, para Uhum. que todos ali gerando essa unidade, nós possamos juntos alcançar vidas, ganhar pessoas, alimentar um ao outro. Então, eu creio muito sim que a gente tem que ter bem claro o objetivo e principalmente aqueles que estão já mais maduros, entender isso, né? Entender que ali é uma missão e não uma diversão. Né? Isso Acho que é aí. isso. A respeito da fé, né? Ali no meio dos jovens. Como gerar fé? No meio dos jovens, fazendo com que eles tenham as experiências que muitos de nós já tivemos, que marquem as suas vidas, fazendo com que eles permaneçam na caminhada cristã, em crescimento, né, na sua vida espiritual. Como fazer isso? Eu vejo assim que a principal ferramenta para gerar fé na vida do outro é o testemunho. E isso é bíblico, né? A gente tem que testemunhar para que a pessoa, vendo o que Deus fez na minha vida, entenda que é possível que seja feito na vida dele, né? E eu creio assim que, principalmente o jovem, ele precisa ser desafiado a dar passos de fé e não olhar para aquilo que ele tem, mas para aquilo que Deus pode fazer, né? Então, assim, eu creio muito sim nessa questão do testemunho. A Uhum. gente conta
as coisas, as nossas lutas, nossas dificuldades e as vitórias que nós temos. Nós incentivamos as pessoas a ter esses momentos de compartilhar, né? A gente tem hoje na nossa célula o momento da gratidão, que é o momento que as pessoas falam pelo que são gratos. E ele vem testemunhos de várias pessoas e tudo mais. Então eu creio sim que para a gente gerar fé é compartilhar o que Deus fez na vida do outro ali. Quem mais, qual dos dois mais recebe pessoas para aconselhamento? Não sei. Mais as Não sei, meninas ou mais os homens ali? A Quem gente. mais ali? Eu até brinco com o Júlio que eu falo assim que é um dom que Deus me deu. Porque às vezes não, eu estou em algum lugar e as pessoas começam a compartilhar algo da vida delas, né? Então, eu acho assim que né, eu tenho um pouco mais de facilidade para isso, assim, mas talvez Aconselhamento. isso, pro aconselhamento, para ouvir, né? Algo mais assim. Específico. Isso, Né? mas o Júlio, ele também, quando nós estamos. Porque assim, nós temos uma situação, né? O Júlio, ele é mais sábio. Ai, Jesus. Ele é mais sábio. Eu não acompanho a linha de raciocínio, eu tento, mas eu não consigo. Ele é outro nível, entendeu? Mas ele é mais sábio. Mas eu sou mais brincalhona, então assim, eu sou mais extrovertida. Então, dependendo, assim, por exemplo, se a gente estar junto, né? O Júlio, e tem uma coisa que o Júlio ele passa bastante a mão na cabeça, assim, em algumas coisas. Eu não, se eu tiver, assim, você tá me contando uma coisa, Marquinhos, Não, e daí... eu passo a mão na cabeça. Não, é que é assim... É a forma de falar. É que a G vai direto na lata, assim, eu... Tipo, segura. Tá tudo errado. Não, o Júlio, ele vai dando uma volta. Eu não fico atrás. Então, eu sou mais, assim, direta, né? Mas também tem uma sensibilidade, né? Não, com certeza. Isso é muito bacana, porque tem que sondar. No meu caso do Júlio, eu gosto de sondar um pouco, né? Agora, então é isso. Então, aqui... Ó, cortou, né? Ó, os jovens hoje, eles são muito cheios de segredos, né? É muito cheio de segredos, mas também muitas dúvidas e muitas carências emocionais, né? Até mesmo dores, né? Que já passaram, que marcaram ou que vem marcando, né? E nesses aconselhamentos, eles vêm mais abertos, eles vêm mais arredios ou até mesmo meio rebelde, assim. Como você analisa a maneira com que, quando você aborda uma situação e a maneira com que eles se apresentam a você procurando um determinado conselho e de repente você fala algo que é preciso falar, não aquilo que eles gostariam de ouvir? Eu acho que é muito daquilo que eu falei no início, assim. É muito do coração, né? Quando eles estão com o coração disponível, quando eles estão abertos para realmente, né? Tipo assim, olha, nós estamos juntos, então eu preciso de um aconselhamento. Quando a gente ganha o coração, então não eles vão contar pra gente o que eles realmente estão passando e tudo mais. E eu acho assim que esse tempo que nós estamos vivendo, hoje nós temos muitos jovens e adolescentes com muita questão de ansiedade, depressão, baixa estima. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né, bastante, assim, num discipulado, assim, né? Mas tudo isso a gente só vai conseguir trabalhar quando a gente realmente ganha o coração. Porque se a gente não tiver o coração desse jovem, né, ele pode até falar para você, olha, eu tô passando por isso. Mas se você às vezes precisa fazer um confronto, você já perde ele, né? Você às vezes dá às vezes nem é um confronto, às vezes você dá um aconselhamento, porque a gente tá vendo de fora e a gente pode aconselhar, falar, olha, por exemplo, Marquinhos, você chega com um problema pra mim, eu tô vendo de fora, eu vou falar, olha, Marquinhos,
eu acho que seria interessante fazer isso. A gente nunca vai falar, você faça isso, porque se Uhum. acontecer alguma coisa, bom ou ruim, a culpa sobe para nós, né? Mas a gente vendo de fora, a gente tenta aconselhar e tudo mais. Mas se a gente não tiver o coração, a gente não consegue trabalhar. É. Sobre a questão do aconselhamento, que eu acho uma coisa interessante, é que, primeiro, vamos falar assim, eu tenho meus problemas que eu quero resolver no meu coração, na minha mente, sejam várias áreas que a gente pode falar, financeira, relacionamento, Sim. igreja, religião, fé, são tantas coisas que a gente tem, né? Eu só vou trazer à luz se eu quiser. Então, a pessoa, quando ela vem buscar aconselhamento, ela pode ser transparente, permitindo que Deus traga luz para aquele assunto, ou ela pode esconder. Como você falou, às vezes tem um segredo, às vezes não fala. Uhum. E aí não é responsabilidade nossa trazer, forçar, extrair, Uhum. querer fazer. A gente trabalha com Tá aquilo disponível, né? que Pra orientar. foi trazido, porque aí, se o Espírito Santo tocar na vida daquela pessoa para que ela traga luz, e aí entra um detalhe importante, porque o aconselhamento eu vejo que é algo muito bíblico, e quando a pessoa está ali abrindo o coração, ela não é eu que estou aconselhando, mas ela está trazendo a luz. E vai ouvir uma opinião aqui, outra ali, mas Deus é que vai revelar no coração É. dela e vai trazer a resposta. Porque muitas vezes, já aconteceu inúmeras vezes, né, a gente tá com uma questão, no que a gente começa a falar, a resposta sai da nossa própria boca. E esse é a grande, assim, o agir de Deus na nossa vida na comunhão, como eu falei anteriormente, mas não aconselhamento também, porque assim que eu compartilho, Deus traz a luz, né? Então eu creio assim que as pessoas que querem seguir para outros níveis de intimidade, de conhecimento, etc., tem que abrir o seu coração e trazer ali a luz, né? E já pegaram alguma ovelha rebelde no meio do caminho, já ou não? Já, Algumas né? questõezinhas assim pessoais, algumas a gente teve sim, como é normal, né? Lá em Brasília. É. Não, a gente teve uma situação em que a pessoa veio para nós, né? E daí ela chegou e falou assim para mim: Eu não gosto de você. Hum. Tá bom, mas é o que você tem, né? E foi, né? Eu achei Mas legal, porque ela foi é, transparente. Ela falou: olha, é um casal que tinha começado a vir numa outra cela, aquela cela não deixou de existir, eles foram direcionados para nossa cela. E aí, o rapaz, eu tinha um bom relacionamento até, e ela não gostava da gente. E ela falou assim: olha, eu não gosto de você. Foi bem transparente, né? Mas é engraçado. Mas eu vejo assim que a questão de rebeldia, às vezes acontece ali a falta de entendimento. Uhum. Eu vejo assim que comunicação é complicado, porque às vezes você tem uma intenção, a pessoa entende outra coisa, e aí É, gera uma ferida, a e gente isso fala vai. algo, a pessoa escuta outra, né? E uma ferida não resolvida, ela vai gerar um problema. ela já vai preparada para ouvir algo que ela já É, isso. se supõe que é aquilo É. e pronto, acabou. Quando ela chega, ela pá, vai na contramão dela, Já né? criou, né, um Não. conceito na sua mente. Uhum. Então eu vejo assim que uma coisa que eu falo pra gente, assim, que a gente sempre entendeu, e eu lido dessa forma, assim, eu começo, a gente às vezes começa a sair e se preocupar com o que os outros estão pensando, com o que estão Aham. É. falando, com a rebeldia aqui, com alguma açãozinha ali, a gente começa a se preocupar, e aí eu entendo assim, não é minha preocupação isso. Não deve ser minha preocupação isso. Eu estou fazendo aquilo que eu creio. Se eu falhei, a pessoa tem o dever, como cristã, de vir falar comigo. Com certeza. E aí, ela falando comigo, eu vou pedir perdão se eu errei, a gente vai alinhar as coisas que não foram entendidas corretamente. Se ela não faz isso, ela está gerando no coração dela um fruto ruim, né? Então, daí já não é minha responsabilidade. E aí, a pessoa está falando mal de você pelas costas, está fazendo isso, tá. Mas mais rejeitado e humilhado que foi Jesus Cristo, não tem nada que a gente possa achar ruim de alguém fazer com a gente. É, isso é verdade. Então, se tiver rebelião, se tiver revolta, se tiver pessoas falando mal, isso não me importa, isso não me muda, não deve mudar a minha forma de agir. E sabe, agora, um parênteses aqui também, já chegou às vezes ao meu ouvido alguma situação chata, sabe? Uhum. De que era melhor você não ficar sabendo. Uhum. Porque
Só que depois disso, refletindo sobre o assunto, falei assim, eu não vou mudar com a pessoa, agora que eu sei disso. Exatamente. Porque eu não soube isso por ela. Então já virou uma fofoca, já virou Uhum. um disse que me disse. Então eu tenho que continuar igual. Não é meu dever julgar e analisar sem ser pela fonte correta, né? Então a gente tem que ter o nosso coração bem preservado e guardado para não deixar que essas questões tirem a gente do caminho, do E foco. uma coisa que a gente tem muito, assim, é que, por exemplo, se a gente tá com. Chega um liderado nosso, fala assim: olha, você fez isso, isso e isso aqui, me magoou, alguma coisa. A gente não tem problema algum em pedir perdão, a gente não tem problema algum em reconhecer que nós erramos, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, não, eu sou o líder, então eu não posso, eu nunca tô errado, eu não vou pedir perdão e tudo mais. E nós, né, muitas vezes quando acontecer alguma situação assim, ou, por exemplo, a gente vê que a gente está falhando como líder em alguma coisa, a gente já chegou pro pessoal na nossa célula, olha, a gente está falhando nisso, a gente precisa melhorar, nos perdoem, a gente tinha que estar fazendo isso, nós não estamos, nos perdoem. Então, a gente não tem esse problema em, tipo, ah, não, eu não erro. Né? Nós erramos sim, né? Nós somos humanos e nós erramos, e nós estamos aqui tentando fazer o nosso melhor. Bom, já que vocês estão falando, vou aproveitar então, eu vou. O Júlio vai passar a mão na tua cabeça. Não, não. Agora, vocês já se depararam com alguma situação que no momento vocês não conseguiram administrar e de repente tiveram que buscar alguma orientação ali e depois trazer um respaldo a respeito do assunto, tanto para orientar ou quanto para definir algo assim? A gente teve uma situação que a gente achou melhor direcionar para os pastores, Sim. né? E por conhecimento, por maturidade, por saber tratar do assunto com mais clareza, né? Mais experiência, né? Então a Uhum. gente, a gente não estava preparado para aquele assunto, né? Mas no geral, assim, aí falando sobre qualquer dúvida que a pessoa tiver, eu já tive. É. Então, eu já pensei muito sobre muitas questões críticas, assim. Então, é difícil alguém trazer uma questão assim mais teológica que eu tenha dificuldade de responder. Uhum. Não que eu sou mestre em teologia, O nada Hitler teve disso. aquela, né? Não, mas nossa, foi uma resposta muito boa. Mas eu vejo assim que não é, como eu falei, eu já tive muitas questões e eu gosto de ter esses questionamentos para que Deus me dê as respostas e eu chegue nas conclusões, né? Então, na questão dessas teorias, eu creio que eu tenho. é, claro que às vezes a gente vai ter que, não, vou dar uma pesquisada e Uhum. respondo. Mas eu acho que às vezes é mais na prática, sabe? Uhum. Nossa, às vezes algum detalhe assim traz uma clareza muito grande para a nossa vida, que é as experiências que, por exemplo, os nossos pastores já têm, né? Então, assim, um exemplo que não tem a ver com essa questão de problema, mas aquelas dicas que os pastores dão pra gente que ajuda muito, Uhum. sabe? Eu lembro que o pastor Mário uma vez me deu uma dica sobre como orar por alguém, e eu tinha vergonha de orar por alguém, por uma pessoa, assim, Deus me mandou orar por tal pessoa, e eu ficava com vergonha. E aí ele me deu uma dica, e aquela dica, nossa, me ajudou muito, Uhum. né? A partir dali, saber abordar a pessoa, falar com ela de uma forma assim, olha, Deus está me mandando. Então, assim, me tirou uma ansiedade que eu tinha quando Deus falava assim, ora por tal pessoa. É algo simples, né? É isso. Então, por isso que a gente às vezes tem que usar da sabedoria dos nossos líderes, né, dos nossos pastores, que já passaram por essas experiências. Eu acho que é nessa situação que a gente vê assim que é muito importante a gente saber direcionar quando foge um pouco do nosso conhecimento da prática, sabe? Vocês têm, nessa caminhada de vocês conseguem dar um nome para o perfil do jovem de hoje? Qual é o perfil do jovem de hoje? Tô jogando na Berlinda, hein? Ai, ai. Eu diria, não, mas eles vão ficar chateados. Não, mas não é o pessoal Não, eu daqui diria que é meio, o jovem hoje é meio pacato. pacato.
Você entende? Aham. Porque eu acho que se você for ver, não só o cristão, Sim. tanto o jovem cristão como aquele que ainda está no mundo, que nós vamos ganhar em nome de Jesus, Amém. né? Eles hoje em dia, vamos comparar assim com 20 anos atrás, eles são mais saudáveis, eles são mais preocupados com alimentação, com academia, É. com aparência, com estudo. É tudo a Na verdade, são preocupação muito hoje preocupados, se você é, for ver. Tipo, é tudo muito, é, muito, assim. É preocupado com o futuro demais, é preocupado com o dinheiro demais, É. né? Eu acho que talvez seja muito até. É porque hoje ele fala assim, fala de um jovem, na conversa ele já tá falando de carro, já tá falando de, né, que eu quero isso, que eu quero aquilo, é faculdade, não sei o quê, né? mas em Então, paralelo também atrasou a vida, né? Não sei é, se você já reparou. sim, Porque antes, com 19 anos, já estava falando em casar e tudo mais. E hoje é a exatamente. última coisa dessa lista Na inteira que a gente prioridade, né? falou. Não, eu quero me formar, quero ter um emprego, quero ter minha casa, meu carro, depois formar família. E Porque é se resolver ainda, né? isso. Se Que eu acho que até é uma resolver. inversão, assim, né? Sim, é. Do que a palavra nos conduz, né? Tipo É. assim, É. não que a gente não tenha que ter um trabalho, não que a gente não tenha que ter uma casa, um carro, mas é a família, né? Uhum. Que é o que Deus nos fez, né? É, deixou De ser de ser prioridade. prioridade, de valer a pena, E né? falando em família, qual que é o tamanho da família de vocês? Uma grande família, né? Nós somos em 5, por enquanto. É. Olha aí, Temos 3 olha lá, filhos. jovens, família, casal, 1, 2, 3, quanto Deus permitir, né? É verdade, né? A gente Ai, tem ai. 3 filhos, a minha esposa quer mais um, eu ainda Oh, tô aleluia. estourando. Deus tem que Estamos me revelar. esperando Mas o que Senhor, né? bacana. É, E como vocês, vocês já pararam para pensar, eu ia perguntar como vocês veem, mas eu vou mudar. Vocês já pararam para pensar, o jovem de hoje, falando das suas vidas espirituais, hoje, da maneira com que eles vêm conduzindo o seu ritmo, das mais variadas formas ali, oração, jejum, adoração, serviço ministerial, olhando o hoje. Daqui a 10 anos ou mais, você acha que estará numa crescente, estará numa estagnação, ou ele simplesmente vai permanecer do jeito que está? eu creio que houve uma quebra geracional antes de nós. Uhum, Isso foi ruim. Então, existiu uma divergência muito grande. Isso porque veio ali um rompimento com o tradicionalismo, uma renovação, né, que teve, e aí houve uma quebra geracional. Então eu vejo assim que se perdeu uma conexão entre os mais adultos e os mais jovens. uhum, E essa geração, ela dos filhos de crentes foram para o mundo, se perdeu. E a gente vem corrigindo isso. A igreja, né? Eu digo a igreja, eu vejo o movimento das igrejas corrigindo essa ação. Então hoje você já vê novamente as famílias com os filhos já crescendo dentro da igreja, a gente está tendo uma ação ali de restauração, eu creio nisso. uhum, Então, e com essa mudança de mentalidade, igrejas com formato diferente, que tem uma apelo mais para os jovens e tal, eu creio que está tendo uma reversão nesse cenário. E eu creio, espero, em nome de Jesus, que daqui a 10 anos a gente tenha é, esse movimento mais forte de jovens, porque hoje os pré-adolescentes, adolescentes já estão mais. A gente vê na nossa igreja a quantidade de pré-adolescentes e adolescentes que tem e está envolvido de certa forma, né? Então, daqui 10 anos eles vão ser os jovens que estão tá liderando tudo aí, então eu espero que realmente daqui 10 anos a gente esteja melhor do que hoje. Eu pode acho falar. que é uma coisa que nós temos aprendido, né? É viver na dependência de Deus, Uhum, né? E por muito tempo, eu acho que a gente tentou muito pela força do nosso braço, né? Então, eu acho que a gente
trazendo essa questão da dependência de Deus, né? Que nós não somos nada, Deus é tudo, né? Sim. É que Ele que vai fazer, Com né? certeza. Então é uma coisa que eu acho que com esses pré-adolescentes, essas crianças, né, que têm aprendido sobre a dependência de Deus, eu acho que o crescimento vai ser muito grande, né? Quando eles entregarem tudo e aprenderem a Isso. depender, né? Exatamente. Eu lembrei de uma situação, só para Sim. exemplificar isso, que eu lembro que marcou, assim, que eu trabalhei lá em Brasília na seleção do Exército. Eu fui militar, então eu trabalhei na seleção do Exército. E a gente sempre ouvia, eu cresci ouvindo muitas pessoas falando assim, eu sou católico não praticante. Né? Era comum, católico não praticante, é aquele que se diz católico, mas não é praticante. E aí numa entrevista o cara falou assim, eu sou protestante não praticante. Pela primeira vez eu ouvi um cara falar que ele era protestante não praticante. E aí que eu falo que eu vi essa questão das quebras geracional. Uhum. Ele era de família protestante, né? Evangélico, digamos assim, mas que não era praticante da fé, né? Então, é mais ou menos isso. Mas daí eu lembrei dessa Uhum. história, porque é a primeira vez que eu vi alguém falando assim, né? E agora um assunto assim que para muitos é meio constrangedor de abordar, uns não, para isso, não, tá aquela coisa assim, né? Falar com eles a respeito de relacionamento, intimidade sexual e até mesmo santidade, que é o principal, né? É fácil ou se encontra uma certa resistência no abordar desse assunto, até mesmo dentro das ministrações, não somente ali no tete-a-tete individual, numa conversa paralela, tudo assim. Uhum. Acho que, assim, hoje a gente não tem muito essa questão, assim, mas, por exemplo, quando a gente vai no retiro, a gente tem essa administração que a gente fala, Uhum. né, para os solteiros, né? A gente fala, né, sobre a sexualidade, essa questão. E é um pouco, assim, porque, como eu já disse, quando a gente tem o coração, é tudo mais fácil de acessar. Quando a gente não tem o coração e a gente precisa tocar nesse assunto, a gente tem que ter uma. A gente tem que saber que a resposta que nós vamos ouvir pode não ser verdadeira. Né? Que se você perguntar, se você tem um relacionamento, você tá fazendo sexo? Você tem que ficar. Se ele falar que não, você tem que ficar com o pé atrás, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito. As redes sociais elas levam para isso, o WhatsApp leva para isso, né? Tudo é muito visual, né? Se, por exemplo, um casal que ele vem de fora, né? Ele já tinha uma intimidade antigamente fora da igreja e agora ele vem para cá, a gente tem que ter essa sensibilidade que vai ser mais difícil para eles, mas eles conseguem, Com certeza. né? E no retiro a gente fala sobre isso, né? O quanto se guardar é importante, né? O quanto manter a santidade é importante, né? Porque a gente sabe que existem consequências, né? Sim. Existem as consequências que, por exemplo, é um filho, mas existem outras consequências, né? Uma consequência no mundo espiritual, né? Então a gente sabe e a gente tenta direcionar, né? Se eles vão falar a verdade ou não, daí fica, né, a critério deles, mas Eu diria assim que eu não tenho vergonha de falar do assunto para qualquer pessoa, a gente fala. Eu já sofri muito com relação à pornografia, foi uma questão assim muito difícil mesmo. É uma luta bem difícil, os tempos de hoje é bem difícil. Se você não ir entendendo e colocando barreiras onde é a porta de entrada disso na tua vida, você vai ficar caindo nisso. E eu vejo assim que nesse assunto você tem que ser. Nesse assunto eu sou direto. Esse assunto eu consigo falar. E inclusive esses dias teve um jovem que a gente começou a conversar. E ele já chegou também falando, nem era meu discípulo, mas já chegou falando bastante coisa. E assim, a gente tem que falar direto mesmo, tem que falar sem aquele. Quando a gente coloca um tabu, aí vem a escuridão sobre aquele assunto e aí o diabo vai atuar ali. Quando a gente traz a luz, a gente fala abertamente, a gente fala da situação. Eu, por exemplo, estou falando que já sofri com isso. A gente
diminui a força de Satanás sobre isso, né? Com certeza. Então, o pecado oculto, ele vai ficar ali sangrando aquela pessoa. E E quando acusando, né? e Sim, acusando, e esse que é tirando o a pior, né? paz, e tirando ela, às vezes, é, do, é, criando uma situação onde a pessoa acredita que ela não tem mais salvação, Uhum. né? E na verdade é o engano de Satanás, onde ele quer trazer escuridão para esse assunto, porque é vexatório. Então você tem que tratar do assunto mesmo, tem que falar. A E sociedade coloca como tudo normal, Sim. e daí exatamente. se torna tudo normal para alguém que não conhece, né, a Cristo, aí ela acaba conhecendo e chega ao entendimento ali através da luz da palavra que existem consequências físicas, emocionais, espirituais, né? Então, Pois é. Então, assim, a gente precisa tratar do assunto. Eu acho que é um dos principais males hoje, né, uhum, no meio, no mundo, como a gente falou, assim, tudo é sedução, tudo é, é chamativo. uhum, Por exemplo, às vezes grupo de WhatsApp. Tinha grupo do WhatsApp ali que do nada aparecia uma é, mensagem. Aí você vai, sai do grupo, daí fica aquela situação, você não quer sair do grupo porque é um grupo de pessoas que você conhece há muito tempo. Então é difícil você se posicionar contra isso, mas tem que se posicionar e tem e que ser com firme. É a certeza. única forma. E uma liderança nova, uma nova liderança entre os jovens, tem conseguido captar corações, já que nós estamos falando bastante hoje de corações disponíveis, tem se conseguido visualizar uma nova liderança, se amoldando aquele, não digo ao padrão, mas aos princípios e ao vento da onde Deus tem soprado para continuar ali naquele direcionamento e expandir? A gente está bem feliz, né? Porque recentemente a gente já tinha algum tempo que nós estávamos, né? Vamos multiplicar, vamos Uhum, Uhum. multiplicar, vamos multiplicar. E algumas coisas não foi o tempo, né? aham, E recentemente, né, a gente multiplicou, né? A gente multiplicou meninos, a gente dividiu, né? A célula que nós tínhamos já uma célula, então nós dividimos meninos e meninas, né? E agora nós estamos também levantando um casal para ter mais uma célula de casais. Nós, antes da gente multiplicar, é uma coisa que já estava ardendo no nosso coração, que a gente gostaria de ter uma célula nova, nossa, né? Então a gente começou uma célula na nossa casa às sextas-feiras e a gente estava com a nossa célula no sábado. E daí foi um direcionamento que a gente multiplicasse essa célula de sábado, porque a gente tinha mais solteiros, né? Então a gente mandou os solteiros para cá, os meninos para cá, as meninas para lá, porque a gente percebe assim que nós temos corações disponíveis e a gente também não pode perder esse time, né? Quando as pessoas estão disponíveis, a gente, tipo, vai. e é aquela coisa, assim, você não precisa estar 100% preparado. Na verdade, eu acho que na caminhada com Cristo a gente nem não vai estar 100% preparado quando a gente tiver 100%. Jesus levou nós, né? Com Mas eu certeza. acho assim que a gente sempre vai estar aprendendo, né? A gente sempre vai estar tendo a renovação da nossa fé, a renovação do que a gente aprende, né? Então, eu acho que a gente encontrou corações disponíveis para que a gente estivesse multiplicando e a gente está à procura de novos corações, porque a seara é grande, né? Então, onde estão os trabalhadores? Estão procurando. Aonde vocês querem chegar? Qual é o nível que vocês querem atingir com a liderança jovem? É assim, eu, eu, eu sou alguém muito sonhador nesse aspecto, né? Eu creio assim que Deus tem muito para fazer através da nossa igreja, da nossa cidade, né? Eu tenho uma visão muito de que um movimento de jovens apaixonados por Cristo é capaz de avivar uma nação, Com certeza. né? E quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar, acima de tudo, a gente pode transformar o país, literalmente, né? E hoje eu creio assim que ainda precisa muitas coisas acontecerem, precisa muita maturidade, entendimento, determinação, entrega. Eu acho que principalmente entrega, né? E é, é
E aí Deus faz a obra, Deus faz a vontade, o crescimento é Ele que dá, o chamado é Ele que dá. Mas eu creio muito sim que nós podemos transformar vidas, alcançar pessoas, fazer. é, eu vejo muito assim, uma questão social, que é o papel da igreja, né, Uhum. de alcançar jovens que, de forma social também, né? Então, seja é, através de carências financeiras ou de outras formas de acesso que a Uhum. gente pode ter. Então, assim, é Deus que dá o crescimento. Ele que a missão é dele. A igreja é uma só. O coração está O disponível. coração está disponível e eu creio que Deus pode, literalmente, através de um grupo de jovens apaixonados por Cristo, pode transformar um país. Então, A Gi quer acrescentar mais alguma coisa? A gente está disponível para o que Deus quiser fazer através das nossas vidas, né? E nós estamos ansiosos, na verdade, assim, bate uma certa ansiedade, né? Tipo Com assim, certeza, né? Deus, né? Nós queremos, né? Então, faz, Senhor, tipo, Uhum. mas a gente entende que é o momento certo, né? Preparado. Então, a gente está preparado para que Deus use as nossas vidas, né? E é isso. Estamos disponíveis. Então deixe uma mensagem para os nossos jovens que irão assistir, né? Deixe uma mensagem para eles. Bom, eu acho, a mensagem que eu preciso falar é que, assim, quando nós somos jovens, o nosso coração, a gente tem muitas preocupações, a gente quer muitas coisas, a gente tem muitas preocupações e a gente também tem muitos sonhos. Mas Deus tem falado muito ao meu coração, né, sobre os nossos propósitos, né? E Deus, ele nos escolheu, né? Amém? Ele nos escolheu não só para que nós realizemos os nossos sonhos, né? Que eu tenho certeza que os sonhos que Deus colocou no nosso coração nós vamos realizar, mas ele nos escolheu para que nós fizéssemos a diferença também, né? Então, quando você se coloca disponível, quando você se entrega para Cristo, Deus vai realizar através da sua vida muitos milagres, muitos feitos, e Ele também vai realizar os sonhos do seu coração, porque eu acredito que daí quando nós estamos disponíveis, os nossos sonhos eles são pequenos, né, para que Deus realize, né? Então, o meu recado hoje para os jovens é se entregue, mas se entregue de verdade, se entregue de corpo, de alma, de espírito, e Deus tem muito, muito para fazer na sua vida e através da sua vida. é isso aí. Eu quero falar assim que hoje em dia é muita ansiedade, né? As pessoas são muito preocupadas com muita coisa e colocam um monte de pensamento e a vida tem que ser daquele jeito, se não sair daquele jeito, se eu atrasar um ano isso, se eu adiar 2 meses aquilo, se eu não conseguir me formar em tal tempo, se eu não conseguir emprego, se eu não conseguir 1 milhão, Muita até incerteza, né? o mundo está tentando formatar uma vida ansiosa para nós, Uhum. né? Até uma coisa que a gente viu esses dias é que aquela da idade média das pessoas conquistarem as coisas. Uhum. A pessoa média conquista a casa a partir dos 38, 40 anos. Uma pessoa fica casa encontra o amor da vida normalmente aos 28. E aí a gente vai olhando que a vida real ela é muito diferente da vida na internet. E aprender a baixar essa ansiedade toda e descansar em Deus de verdade, sabe? Eu tenho um exemplo meu que eu quando eu tinha 16 anos, né? 17, 17 que eu entrei na faculdade, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade e eu queria fazer 3 faculdades. Uhum. 3 faculdades diferentes. E eu queria ser o melhor, nossa, eu queria fazer um monte de coisa. Assim, a história é longa, não vou contar aqui agora, mas sei que foram várias questões que não consegui me formar. E eu, até o momento que eu entendi que era uma realização só para mim aqui. Uhum. Hoje eu não sou formado, mas eu trabalho com pessoas que são formadas e eu tenho. Deus me deu sabedoria. Foi Deus que me deu sabedoria e condições de trabalhar, inclusive com pessoas com mais títulos do que eu. Eu lembro uma vez eu conversando com um professor de faculdade
Ele era professor de faculdade. Eu estava explicando um negócio para ele, ele ficou admirado e perguntou qual que era a minha formação. E eu falei que não era formado, ele não acreditou. Mas por que eu estou contando isso? Porque a minha vida, ela deu certo. E está dando certo. E eu sei que as coisas que eu vou conquistar ainda, é Deus que vai me dar. Não é o meu diploma, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é meu curso, fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho que me formar, eu tenho que fazer isso. É tanta coisa que a gente coloca antes de Deus, antes de sentar e descansar, e saber que todos os rumos, hoje eu posso dizer isso com clareza, eu quero dizer isso para os jovens, todos os rumos que a minha vida foi, por mais que eu não entendesse em certo momento, era o propósito de Deus na minha vida. Eu fui para Brasília por uma infelicidade, uma questão assim minúscula, me fez parar em Brasília. Minúscula, assim, para exemplificar. Se eu fizesse no meu teste físico no Exército, eu fizesse uma barra a mais, eu tinha ficado aqui em Ponta Grossa. E eu fui para Brasília por causa de uma barra, digamos assim, simplificando. Claro que é mais ou menos assim. Aham. E Deus estava no controle de tudo. E me levou a ter umas experiências maravilhosas, me levou a amadurecer, fez que o meu casamento com a minha esposa fosse muito sólido lá em Brasília, porque nós crescemos, amadurecemos, nós tivemos experiências maravilhosas, e tudo que Deus foi me levando foi a vontade dele, e eu vejo a graça de Deus na minha vida, na vida da minha casa, da minha família, e os planos de Deus cumprindo na minha vida, mesmo que não foram os meus planos. Né? Então, jovem, você seja menos ansioso, confie em Deus, descanse em Deus de verdade, que Ele está cuidando de tudo, e coloque na sua vida as prioridades corretas. A carreira ela é importante, formar é importante, comprar uma casa é importante, mas comprar casa com alguém que está batalhando junto com você é diferente do que você construir tua vida sozinho e depois tentar juntar com outra pessoa que construiu a vida sozinha. Então, que a gente possa entender as prioridades e descansar em Deus. Eu acho que isso que é importante para os jovens hoje. E ter um coração disponível para aprender e mais ainda para se lançar na vontade do Senhor. Se quiser conquistar o reino e muitas outras coisas que quando buscamos o reino dos céus, as outras coisas o Senhor vai nos acrescentando. É esse coração que vocês têm. Agradeço. Nós que agradecemos. Por essa dupla, a dupla JJ. Geliane e o Júlio. É JCB. JCB. Júlio César Brim e Geliane Cristine Brim. JCB É ao quadrado. É muita conexão, hein? Que bacana. Mas foi um prazer, prazer ter esse tempo de conversa com vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Que voem, né, Amém. nas asas do Senhor, nessa conquista que o coração de vocês tem pulsado ali. Amém. Bom? Jovens, coração disponível, se lançando na mão do Senhor para Ele levar onde Ele quer colocar vocês, não onde vocês querem ir. Isso aí. Beleza? E esse foi a nossa conversa de hoje no nosso canal do Fala, Marquinhos! Uau!